Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você chegou nesse vídeo é porque você é do setor de BIM, trabalha no escritório de arquitetura, pilota, lidera um escritório de arquitetura ou de engenharia e deve estar envolvido com esses temas relacionados a BIM, né? E eu queria me apresentar primeiramente, eu me chamo Alan, sou sócio proprietário da empresa Gênia e nós atuamos no segmento de arquitetura e construção, naquela fase mais inicial do projeto de arquitetura e construção, que são levantamentos. Eu vou passar por alguns slides aqui, vai ficar bem claro o que a gente faz e como a gente pode apoiá-los, ajudar vocês a acelerar projetos de arquitetura, engenharia e construção, tá? Bom, primeiro eu queria falar rapidamente sobre a nossa empresa. A nossa missão é atuar com objetos de tecnologia voltados para levantamentos cadastrais, levantamentos arquitetônicos, tá? Tudo isso adequado para o momento atual da arquitetura e engenharia, que é o BIM. Então, nós somos uma empresa especializada em levantamentos para digitalização de ambientes, para metodologia BIM, e atuamos com equipamentos de última geração. Estamos no mercado desde 2017 como uma empresa constituída, mas no setor atuando com levantamentos, eu e meus sócios estamos desde 2008 ou antes disso. Então, a gente tem uma expertise, uma experiência relevante para trazer para os nossos clientes uma tecnologia de ponta aplicada a projetos dentro do cenário, dentro do ambiente BIM, que é o ambiente que a gente está atualmente trabalhando e desenvolvendo os projetos. Okay? Falando um pouco mais da nossa estrutura, nós temos uma equipe multidisciplinar formada por arquitetos, engenheiros, topógrafos e operadores de campo espalhados pelo Brasil. A nossa sede é em Curitiba, mas nós temos uma abrangência nacional devido a parceiros estrategicamente posicionados e devido a pessoas do nosso time que ficam em outras regiões aqui espalhados pelo Brasil, tá? Então a gente consegue atender com qualidade e com equipamentos de ponta todo o território nacional para levantamentos de arquitetura e construção. Um pouco dos nossos clientes aqui, esse aqui é uma credencial, né? Vai nos credenciar para atender você, pois a gente já tem uma carteira de clientes relevante e temos empresas provavelmente do mesmo porte que a sua que confiam e acreditam no trabalho da Gênia. Aqui eu estou mostrando um pouco dos nossos clientes, são mais de 100 clientes na nossa carteira de clientes, mas eu destaquei alguns aqui para que você conheça quais são os institutos, quais são os tipos de empresa que nós atendemos. Atendemos desde escritórios de arquitetura, tá? Clássicos, tradicionais, até empresas do Sistema S, empresas do ramo supermercadista, hospitais, igrejas, empresas de engenharia, empresas mais voltadas para a instalação de equipamentos, como a Vapier. Então aqui a gente tem um panorama das empresas, que nós atendemos nessa indústria de engenharia e construção. O principal entregável do nosso trabalho é o escaneamento e geração de nuvem de pontos para projetos de arquitetura e engenharia. Isso aqui elimina a necessidade daquele levantamento arquitetônico convencional, baseado em trena, prancheta e caderno, tá? E caneta, e reduz de forma significativamente o tempo de levantamento e melhora expressivamente a precisão desses levantamentos, tá? Além de resolver questões como do tipo, no início de um projeto de retrofit, você nunca sabe exatamente quais medidas você vai precisar daquele ambiente. Você acha que sabe todas as medidas que você vai precisar, mas aí a partir da primeira interação com o cliente, em cima de um esboço ou de um projeto elaborado, você vai descobrir que algumas das medidas que você achava relevante não foram capturadas ou que você nem sabia que poderiam ser relevantes e agora são necessárias para a captura. E com o escaneamento e a nuvem de pontos você não tem esse problema, porque ele digitaliza o ambiente todo e traz todo o ambiente para dentro do seu software BIM.
e com isso você elimina a necessidade de retorno ao campo devido àquela medida que ficou faltando ou na ocasião não era necessária, mas passou a ser necessária a partir de alguma interação com o cliente ou a partir do desenvolvimento do projeto propriamente dito. Tá? Saneamento e geração de nuvem de pontos, então, criamos nuvens densas e coloridas do ambiente a ser retrofitado, do ambiente a ser revitalizado, utilizando laser scanners e drones. Nós vamos falar mais à frente sobre drones, tá? Aqui eu já trago um primeiro case, o Hospital São Francisco. O Hospital São Francisco foi digitalizado por nós, caminhamos internamente por todas as alas do hospital, trouxemos para dentro do nosso modelo 3D Revit, do ambiente BIM, a nuvem de pontos e modelamos isso para que isso pudesse fazer parte de um projeto de revitalização desse hospital. Então toda a arquitetura, o HVAC do prédio, todos os equipamentos, instalações, hidrossanitários, tubulações foi mapeado e trazido para dentro do nosso ambiente BIM e serviu de base para uma reconstrução desse hospital utilizando a nossa modelagem, o nosso escaneamento. Tá? Nesse case em específico, nós utilizamos a câmera Matterport. Matterport é uma tecnologia que utiliza a fotogrametria para geração de nuvem de pontos e tour virtual imersivo pelos ambientes. Essa tecnologia que viabilizou, nesse caso, o levantamento completo, a criação de um tour virtual que é lindo. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Em termos de qualidade de imagem, ele é absolutamente lindo e gera uma nuvem de pontos capaz de ser importada dentro do Revit para a modelagem 3D daquele ambiente. Tá? Indo adiante, no nosso portfólio de serviços, a gente faz as build completo de arquitetura também. Tá? Deixa o seu time focado na parte criativa. A gente sabe que atualmente há uma escassez de recursos de arquitetura e engenharia, recursos qualificados e habilitados para modelar e projetar reformas e ampliação. E a gente ajuda você no sentido de fazer com que você não precise deslocar seu time para campo e fique lá aquelas incansáveis semanas levantando medidas que porventura às vezes falham devido ao método mesmo, não devido à capacidade de vocês de coletar, mas devido ao método mesmo, um método mais ultrapassado e suscetível a erros. E aí a gente pluga a nossa empresa à sua para gerar as builds completas de arquitetura, fazendo com que você possa focar na parte de desenvolvimento do retrofit, de concepção e deixa a parte de levantamentos para a Gênia. A gente entrega isso tudo dentro do teu ambiente BIM, tá? Grupo Mufato foi um grupo que adquiriu esse tipo de levantamento aqui da Gênia. Levantamos lojas que fizeram parte de uma aquisição recente deles. O Grupo Nacional foi adquirido em partes pelo Grupo Mufato e as lojas não eram providas de documentação existente. A Gênia precisou ser acionada para levantar todo o ambiente interno e externo e gerar um modelo 3D e um modelo BIM com bastante acurácia do local, que serviu para o projeto de desenvolvimento tanto de fachadas, a nova comunicação visual da loja, mas também da reforma que foi feita para acomodar o layout proposto pelo Grupo Mufato. Então esse é um case do qual nós nos orgulhamos aqui na Gênia, tá? Magazine Luiza é um cliente da Gênia dessa mesma tecnologia, escaneamento e modelagem BIM, mas aqui a gente quebra um mito também de que isso só é possível de ser utilizado para quem tem o BIM implementado. O Magazine Luiza está na fase de transição, ainda tem setores trabalhando em 2D, em AutoCAD, para ser mais específico. E esse levantamento da Gênia, ele foi feito de forma 3D, porque o nosso objeto de escaneamento ele é tridimensional, mas a gente depois extrai os desenhos em DWG e faz a adaptação deles para o formato atual, conforme a maturidade da empresa. Então aqui é uma empresa que ainda está na maturidade de 2D, migrando para o 3D, para o BIM, e
a nossa entrega é totalmente compatível, é um step a mais aqui no nosso fluxo de trabalho para gerar uma nuvem para gerar as plantas em 2D que encaixam perfeitamente no fluxo do Magazine Luiza para desenvolvimento de projetos. Nós também fazemos levantamento de fachadas e telhados com drones. Então, em todos os nossos projetos, quando há necessidade de detalhamento de telhados de qualquer altura, quando há fachadas complexas ou fachadas altas, a gente faz uso de drones para poder ganhar tempo de campo e para poder capturar as estruturas que ficariam oclusas ali de um levantamento terrestre. Esse levantamento com drone ele foi feito, por exemplo, no Hospital Aganipo. Combinamos levantamento terrestre com levantamento aéreo para gerar as fachadas do hospital com qualidade adequada para a gente poder fazer a modelagem 3D e entregar as fachadas modeladas. Tá? Era um projeto exclusivo de fachadas e com o apoio de drones mais o escaneamento terrestre, isso foi possível de uma maneira bem inteligente e otimizada. Levantamento terrestre, nós utilizamos Laser Scanner Faro Focus Premium, especialmente nesses casos onde a distância é um fator relevante e onde há necessidade de precisão milimétrica nos levantamentos. O Laser Scanner Faro tem alcance de até 150 metros, ele tem sensores que otimizam a captura e o processamento de dados e é bastante indicado, é a nossa escolha técnica aqui para projetos de grande porte. Então, sempre que a gente estiver com um projeto de dimensões grandes, com pelo menos mais de 5, 6 mil metros quadrados, vocês verão os técnicos da Genia carregando esse equipamento aqui, que é o Faro, tá? O Laser Scanner Faro, combinado com drone, combinado com outras tecnologias também, quando necessário, para a otimização do fluxo de trabalho. Tá? Todos os nossos entregáveis, todas as nossas digitalizações, elas são acompanhadas de um tour virtual imersivo, que permite que você faça a navegação pelo ambiente do projeto de uma maneira rápida e intuitiva. Então, não é só nuvem de pontos para o Revit ou modelo 3D, nós geramos imagens 360 dentro de uma plataforma Matterport, FaroSphere ou outras e possibilitamos a navegação imersiva pelo ambiente e isso aqui fica normalmente na segunda tela do projetista ou do arquiteto que está desenhando aquele ambiente. Primeira tela fica o Revit com a nuvem de pontos, onde ele está modelando. Segunda tela fica a imagem 360 para ele tirar medidas rápidas e visualizar com maior riqueza de detalhes o que tem lá naquele ambiente instalado. Tá? E esse tour também serve para quem coordena projetos, para quem faz a gestão, a interface com o cliente, para demonstrar de maneira rápida o que está sendo pensado dentro daquele local e o que foi encontrado naquela digitalização. Ou seja, por ser um objeto de navegação fácil, roda no navegador da web e não dentro do software Revit, ele é um objeto que facilita compartilhar informações de maneira inteligente entre as pessoas que estão envolvidas no projeto, inclusive para coordenar e para dar as diretrizes ali, trocar ideias com o cliente e com os demais envolvidos. Tá? Então, sempre a entrega da Genia acompanha um objeto de navegação imersiva. Aqui é um exemplo de offices, colégios, igrejas e comércios que também são atendidas pela Genia. São diversos segmentos que nós atendemos. Nesse exemplo aqui é um exemplo de um office com bastante moderno, tá? Esse tour virtual possibilita o compartilhamento de informações de projeto dentro da ferramenta, ou seja, se você tem um desenho de um ambiente ou um desenho de um equipamento, de um elemento que está ali instalado, você pode inserir isso dentro do tour virtual e compartilhar essa informação de maneira mais inteligente. Tá? E para o mapeamento de grandes áreas, nós utilizamos os drones também como apoio.
Então, se o teu projeto contém um terreno muito grande, que precisa ser considerado no teu modelo Revit para que seja pensada a ampliação com base no terreno existente mesmo, a gente utiliza drones, faz o levantamento de grandes áreas com drones e disponibilizamos os relevos, a casca, a topografia do terreno dentro do Revit para que você possa fazer o projeto dentro de uma base acurada. Tá? Drones que nós utilizamos dos mais simples aos mais modernos. Eu quis colocar aqui a imagem do mais simples para você dizer que nem sempre os mais robustos são necessários. Um simples drone que gera imagens com qualidade de resolução adequada são utilizados aqui por nós para compor levantamentos de terreno, levantamento de grandes áreas e junto com o levantamento interno de edificações, ele faz ali, cria a base toda de ambiente para você desenvolver projeto de reforma e ampliação. As nossas nuvens de pontos são sempre georreferenciadas, porque eventualmente há necessidade de atualizar algum documento cadastral, de informar coordenadas, de compatibilizar o teu projeto com outros projetos que estão em andamento através de coordenadas. Então, nós utilizamos o georreferenciamento, trabalhamos com equipamentos GNSS, RTK e RTX para realizar o posicionamento da nuvem de pontos em coordenadas geográficas. Utilizamos o sistema de norma, que é o Sirgas 2000, posicionamos as nuvens de pontos em um sistema de coordenadas e aí todos os entregáveis que saem a partir daquela nuvem de pontos, eles são georreferenciados e aí todo mundo encaixa com todo mundo na compatibilização. Você não vai ter problema de compatibilizar projetos desde que todos estejam seguindo esse mesmo sistema de coordenadas, tá? Um exemplo da Novonesis. A Novonesis nos contratou para gerar desenho de topografia de terreno para fazer a sua ampliação. Nós fizemos o levantamento com drones, trouxemos os dados para dentro da empresa, realizamos a conversão disso em um modelo 2D, com curva de nível e com reconstituição das estruturas, edificações, bacias de contenção, tanques, e isso formou uma base completa para reforma e ampliação daquele ambiente. Tá? Então, drones são utilizados bastante por nós aqui para áreas grandes. Alguns benefícios agora, para a gente começar a concluir, sobre o uso da nuvem de pontos e digitalização no nosso formato Gene aqui, né? Com nuvem de pontos, com escaneamento. Base real e confiável por projeto, com levantamento milimétrico através de escaneamento a laser, redução de erros e retrabalho no projeto executivo. Modelagem BIM baseada na nuvem acelera o estudo preliminar, anteprojeto e o executivo. Menos tempo de campo, mais produtividade no escritório. Então, aquelas 1 ou 2 semanas que você deixava o teu time de arquitetura no local, fazendo levantamentos, tirando fotos, você utiliza essa turma no escritório, terminando o projeto anterior, enquanto alguém da Gênia está levantando o projeto novo e vai te entregar um modelo 3D ou uma nuvem de pontos firme e consistente já no dia 0 de execução daquele projeto. Então, o teu time está trabalhando num projeto hoje, entregando ele, no dia seguinte ele não precisa ir para campo para levantar o próximo, ele já, com um pouquinho de planejamento no meio do caminho, você de certa forma já contratou e já viabilizou esse levantamento em paralelo, e nesse timing aqui no dia 1 do projeto ele já pode ter informação dimensional consistente lá da edificação para que ele trabalhe no próximo. Tá? Modelo BIM fiel à realidade facilita apresentações, validação com o cliente, tomada de decisão, ou seja, os vários envolvidos no projeto, não só cliente, mas também outros agentes do projeto, pessoal de projetos complementares, gesso, ar-condicionado, passam a trabalhar
com uma única realidade de projeto, tá? Não fica cada um tirando sua medida, não fica cada um fazendo seu levantamento. E conhecimento completo do estado atual da edificação, sem deixar nada para trás. Então, se comparado com o levantamento tradicional, nós trazemos toda a informação do ambiente, ao invés de uma ou outra medida ou de um conjunto de medidas que às vezes são falhas para você ter uma visão completa do ambiente de obra. Então a gente atua de certa forma te dando o conhecimento completo do estado atual da edificação onde você vai projetar, certo? E aí como que a gente trabalha? Como que nós geramos e atuamos aqui, levantamos estes ambientes? A gente tem uma fase inicial de planejamento contigo dessa tarefa. Então, definimos em reunião as áreas prioritárias, datas e horários para escaneamento, limite de atuação, o que a gente deve escanear, o que não deve, se entreforro está contido ou não está contido, se a área externa está contida ou não, limites do terreno e etc. No momento 2, nós partimos para a captura em campo. Então, levamos os nossos aparelhos, fazemos o escaneamento do ambiente e criamos a base de campo para todo o projeto. Terceiro momento, processamos as nuvens de pontos, ou seja, pegamos os dados de dentro das máquinas e trazemos para dentro do software para poder registrar, fazer limpeza, posicionamento e exportação. Lição de casa nossa aqui da Gênia, tá? Num quarto momento, a modelagem dessa nuvem de pontos. Aqui a gente já está falando dos derivados do nosso trabalho, das entregas. Então, modelagem BIM, modelagem 3D, criação, extração de plantas e cortes, tá? Aqui a gente destaca muito, a gente não empurra nenhum formato, nenhum jeitão de trabalhar para você, nós ouvimos e entendemos qual que é o seu padrão de trabalho e seguimos o seu padrão de trabalho, seus templates, a sua metodologia, as suas nomenclaturas ali já estabelecidas. Se você tem um padrão já estabelecido de nomenclatura, de famílias, a gente faz questão de segui-lo para causar o menor atrito possível em termos de padrão para o seu projeto. E aí a nossa entrega assistida. Nós gostamos de ficar próximos dos nossos clientes depois da entrega. Não somos uma empresa que entrega e fica torcendo para o cliente não ligar mais, porque se o telefone toca é problema. Não, a gente gosta e tem confiança no nosso trabalho para nos colocar à disposição, inclusive para apoiá-lo na utilização dos entregáveis gerados pela Gênia. Então, nuvem de pontos, ortomosaico, plantas, cortes, modelo 3D, tudo isso é entregue acompanhado de um suporte. Você pode nos acionar a qualquer momento para eventualmente fazer recortes da nuvem, melhorar um setor ou outro, dividir de uma forma mais inteligente de acordo com a tua divisão interna de time, e também para fazer o uso completo. Se você não domina zero de manipulação de nuvem de pontos, nós apoiamos você e ajudamos você a fazer o uso da tecnologia com o nosso apoio, tá? Alguns exemplos para a gente navegar. Eu quero navegar por um tour virtual 3D, que é um dos objetos mais interessantes aqui, fazem parte da nossa entrega. Então aqui foi digitalizado esse ambiente, era um ambiente com colunas bastante robustas, uma estrutura de concreto bem relevante, tá? Então aqui estou caminhando, estou usando o direcional do meu teclado para caminhar por esse ambiente, tá? Eu estou no Tour Virtual 3D, ele é um link web para você clicar e acessar. E eu consigo tirar medidas aqui com precisão centimétrica, tá? Nesse caso aqui com precisão centimétrica porque nós estamos dentro do Tour Virtual. Então aqui uma medida simples aqui entre colunas de 5 metros aproximadamente, tá? A gente pode medir a altura de esquadria, por exemplo. Essa aqui, por exemplo, pegando
Somente aqui a região de porta está com 2,45. A gente já vê que não é um local padrão, tá? Não é uma esquadria padrão. E aí todo o ambiente digitalizado com suas medidas aqui já criadas por inteligência artificial estão disponíveis para você visualizar, tá? Ele possui uma vista superior, ou seja, uma vista em planta para que você tenha condição de trocar de posição, trocar de ambiente de uma maneira mais rápida. Ele tem uma visualização 3D também para o mesmo fundamento, fazê-lo caminhar pelo ambiente de uma maneira mais rápida, visualizar em 3D, impressionar numa apresentação para cliente. Tá? E uma navegação bem fluida que permite que você caminhe pelo ambiente como se realmente estivesse lá. Então aqui não há restrição de ângulo de imagem. Se o operador trabalhou bem, caminhou por todo o ambiente, com as fotos 360 você consegue visualizar tudo que lá está instalado. Tá? Segundo exemplo, um as-built BIM feito por nós aqui da Gênia. Vamos ver se ele abre de maneira rápida e fluida aqui. As-built BIM de um office, eu vou ocultar aqui o forro dele. Então aqui, ó, as-built BIM de um office, de um escritório. Temos aqui vigas e colunas bem modeladas. A parte de quadrias aqui também, modeladas de forma paramétrica. Tudo que lá está instalado e que fez sentido para esse nosso cliente foi modelado e aí sem necessidade de visitas dele em campo para entender o ambiente, entender o que fazer por lá. Tá? Então 100% do ambiente modelado, ambiente BIM, isso aqui foi uma modelagem Revit e aí que possibilitou 0 visitas pelo cliente nesse local para levantamento dimensional, ok? Agora você imagina um ambiente desse sendo modelado através de medidas manuais. Volume muito grande de estruturas para modelagem e inviabiliza dessa forma levantamento convencional, beleza? Vou deixar os nossos contatos aqui então para que você entre em contato conosco. Você pode entrar em contato através desse e-mail comercial@genia ou chamar a gente por esse WhatsApp aqui que começa com 41 98526 1783, ok? Obrigado, gente. Valeu, até a próxima.